Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Estamos hoje fazendo a leitura do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Estamos numa jornada de leitura bíblica que vai atingir tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Então, considerando a jornada toda, estamos ainda no início. Mas parabéns se você chegou até aqui, continue perseverando. E se você ainda, de repente, está assistindo agora a primeira vez, não é inscrito no canal, te inscreve, deixa o teu like no vídeo, ativa as notificações para receber todas as novidades que estão sendo compartilhadas todo dia. E também compartilha com um amigo teu, para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus que está sendo compartilhada aqui através das leituras. Vamos lá então fazer a leitura do capítulo 15. Eu vou compartilhar o texto bíblico e assim nós podemos acompanhar o texto. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus andava cercado de pessoas que não eram bem vistas pelos mestres da lei, pelos religiosos. Cobradores de impostos, nós já vimos, né, nos outros capítulos aqui. Prostitutas, talvez pessoas doentes, né, enfermos, e eles olhavam para essas pessoas como gente de segunda categoria, faziam acepção de pessoas, olhavam com preconceito e achavam aqui que Jesus se reúne, recebe pecadores, se reúne com eles, né, come com eles, ou seja, tem relacionamento estreito. Na verdade, Jesus aqui estava fazendo exatamente, cumprindo seu ministério de reconciliação, o ministério de resgate dessas pessoas, né? Anunciando que as boas novas do reino de Deus chegaram e que ele era a salvação. E essa missão Jesus estava cumprindo, mas os religiosos preferiam ignorar esse fato e achar que Jesus aqui estava sendo agindo de forma errada, né? Se relacionando com pecadores. Então Jesus conta uma parábola aqui que vai ser uma lição para eles. Jesus contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus fala aqui exatamente sobre a comparação de 99 ovelhas, né, que estavam no campo, e que Jesus associa aqui com 99 justos que não precisam de arrependimento, mas uma ovelha perdida que Jesus associa a um pecador. Que na história, né, o pastor vai atrás dessa ovelha perdida e a resgata onde ele estiver, procura incansavelmente até encontrá-la e atrás nos ombros, e se alegra pelo seu retorno, assim como Deus, né, procura um pecador arrependido e o traz de volta à comunhão, e a alegria, essa alegria relatada aqui, talvez pela festa, né, com os amigos e vizinhos, talvez um churrasco, é a mesma forma, a alegria no céu quando um pecador se arrepende, em comparação a 99 justos que não precisam arrepender-se. A Bíblia diz, na verdade, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Jesus está falando aqui de 99 pessoas, né, alegoricamente, figuradamente, que acham que não precisam se arrepender, talvez acham que são boas suficientes, são religiosas, ou que acham que são melhores do que os outros, e Jesus veio para os outros é que são pecadores, e eles que precisam, não eu. Então Jesus diz, olha, 99 pessoas talvez se acham justas, né, e acham que não precisam, mas no céu há alegria por um pecador que se arrepende. Que nós possamos, né, ter um olhar aqui diferente dos fariseus, dos mestres da lei, que talvez fossem esses 99 que Jesus está falando, né, que se achavam melhores, e façamos parte daqueles que se veem de forma miserável, né, que precisam de arrependimento, precisam de Jesus, e se deixam encontrar e ser tratados por ele. Jesus também propõe mais uma parábola, e nessa segunda ele conta a seguinte história: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas
e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui diz que a dracma era uma moeda de prata equivalente a uma diária de um trabalhador braçal, ou seja, eram 10 dias aqui, né? Ela tinha um valor equivalente a 10 dias de trabalho e perde o equivalente a um dia de trabalho, uma moeda que equivale a um dia de trabalho, é um esforço de um dia de trabalho. E conta aqui que essa mulher perde essa moeda dentro de casa e ela procura de forma diligente, ela acende uma candeia, né? Acende a luz para que possa então encontrar, varre a casa e procura com atenção até encontrá-la. E também se alegra, né? Se reúne com amigas, vizinhas e diz: olha, eu achei a minha moeda perdida, se alegra por isso. E Jesus compara essa alegria com alegria na presença dos anjos, né? Por um pecador que se arrepende. E aqui diferente talvez do primeiro caso, onde a ovelha se desgarra, ela se afasta do rebanho. Aqui nós vemos uma moeda que se perde, que é perdida, né, mas dentro de casa. E talvez nós possamos até entender aqui algum paralelo com uma pessoa que talvez até está andando com Jesus, né? Está talvez participando aqui do corpo de Cristo, porém se afasta, né? De alguma forma se afasta dessa comunhão, se desvia, né, desse caminho. E aqui também diz que ela é encontrada, né? Há uma luz que é acesa, né, para que ela possa se encontrar, e a luz traz à tona todas as coisas. É varrida a casa, né? É levantado tudo aquilo que tem para poder se encontrar, e essa moeda é encontrada. E Jesus talvez está até falando aqui para dentro do povo judeu também, né? Perdida dentro de casa essa moeda. Então talvez até dentro dos próprios judeus. E interessante que da mesma forma, a alegria aqui pelo reencontro, por encontrar algo de valor, de muito valor para quem perdeu. E a última parábola que Jesus conta na sequência, e acho que a mais conhecida delas, traz um ensinamento semelhante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Olha que uma parada aqui nessa parte da história, que o filho mais novo, ele diz ao pai que quer a sua parte na herança. Mas a herança, ela só é dividida quando há um falecimento do pai, né? Daquele que é o dono da propriedade. E aí o herdeiro toma posse da herança. E aqui então o pai reparte a propriedade entre os filhos em vida. Quase que o filho mais novo está dizendo: olha pai, eu não quero mais me relacionar contigo, eu não tenho mais interesse em estar aqui. E talvez até dizendo assim: olha pai, para mim você está morto, eu quero a minha parte e eu quero ir embora daqui. E diz então que não muito tempo depois de partir, né, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Se coloque na seguinte situação agora. Jesus está falando para judeus, e para o judeu o porco é um animal imundo. O judeu não come carne de porco, o judeu não toca em um porco. E aqui esse homem, ele está numa situação tão desesperadora que ele aceita um emprego para cuidar dos porcos. Jesus está dando um exemplo que eles entenderiam muito bem, dizendo: olha, esse homem estava no fundo do poço, não havia alternativa, e ele aceitou. Então diz ainda, para piorar um pouco mais, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
A situação dele era tão difícil, tão deplorável, que ele queria comer a comida dos porcos. Não bastava um judeu que vê o porco como um animal imundo, que não deveria nem tocar num porco. Está aqui cuidando de porcos e quer comer a comida dos porcos, porque não tem o que comer, porque está passando fome e ninguém lhe dava nada. E aí diz que ele, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Muita gente chega a Jesus, vai a Jesus, somente quando chega em um momento assim, como esse homem. No fim da linha, no fundo do poço, sem alternativa, na hora da dor, da angústia, da ansiedade, do desespero. E aí sim, ao menos há um momento de lucidez onde vem à mente, né? Olha, eu vou voltar para o meu pai. Assim como ele falou aqui, né? Entende que na casa do pai havia fartura, havia suprimento, havia acolhimento, havia amor, havia presença do pai. E ele diz: olha, eu me porei a caminho, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Uma fala de alguém arrependido. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, então me trata como um dos teus empregados. A visão de que não há nada em mim que eu possa fazer para reparar aquilo que eu fiz. Eu não sou digno de ter o status de filho de novo, eu botei tudo fora. E diz que a seguir, versículo 20, ele se levantou e foi para o seu pai. Esse é outro aspecto importante desse texto, que diz que não ficou só nas palavras, não foi só uma fala da boca para fora ou um sentimento. Esse sentimento, esse arrependimento, essa contrição, ela virou em ação. Ele levantou e foi para o seu pai. E diz aqui que ainda estando longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai estava lá, esperando o retorno do filho. O pai estava lá, independente da situação. O pai estava lá e viu de longe, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Diz aqui que o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele disse aquilo que ele se propôs a dizer, ele fez aquilo que ele tinha planejado fazer. E independente do pai ter ido em direção a ele, abraçado e beijado, ele fez a mesma coisa. E aí diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, pois vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O pai aqui nem deixa ele terminar de falar, ele nem fala a segunda parte, que era: trata-me como um dos teus empregados, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso ele disse, mas nem pode dizer: olha, me trata como um dos teus empregados. O pai não deixou ele terminar a frase. E o pai disse para os empregados: olha, tragam a roupa, vistam nele, cubram a nudez dele, né? O estado talvez que ele se encontra agora, que não é um estado interessante, que mostra assim que ele foi humilhado, ele está talvez sujo. Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo, que mostra que ele é meu filho, é o sinal de que ele é o meu filho. E outra, coloquem calçados nos seus pés e tragam o novilho gordo e matem. Nós vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começou a festa. E no versículo 25, nós vamos ver o seguinte: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Parece aqui que até o empregado diz: olha que notícia boa, né? O teu irmão voltou, o teu pai está fazendo uma festa porque ele voltou. E talvez aqui o filho mais velho tenha chegado e achado estranho, né? O que está acontecendo? E perguntou de lado assim, sem se comprometer, sem chegar lá e falar com o pai, né? Ele chega e pergunta: olha, o que está acontecendo aqui?
Diz que no versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Se encheu de ira. Ao invés de se alegrar que o irmão retornou, ele se encheu de ira. E agora a gente vai entender por que ele se encheu de ira. Olha o que passa na cabeça dele, o que estava no seu coração. Ele diz, o pai insistiu com ele para que ele entrasse. E ele respondeu ao seu pai, olha pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O olhar do filho mais velho era um olhar legalista e disse, olha, eu sempre trabalhei aqui, eu me sinto um escravo nessa casa. Ele não se sentia filho. Ele disse que ele trabalhava como um escravo. Nunca desobedeci. Aparentemente parecia que ele gostaria de ter desobedecido. E diz também que tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Ele esperava ter um retorno, alguma recompensa, algum reconhecimento do pai dessa forma. E diz, quando volta esse teu filho, ele nem diz o meu irmão, ele fala esse teu filho. E o acusa, que o esbanjou com os teus bens com as prostitutas. Na verdade, os bens foram aqueles que o pai dividiu para os dois. Ele também havia recebido parte da herança. Diz no início da parábola que o pai dividiu para os dois. Matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sabe que muitas vezes nosso comportamento enquanto pessoas que querem seguir a Jesus ou talvez estão andando num caminho de religiosidade, achamos que estamos fazendo tudo certo. Achamos que estamos seguindo todas as leis, os princípios, os preceitos e não estamos desobedecendo a Deus. E quando vemos um pecador, alguém que estava perdido talvez no mundo, em vício ou em uma vida totalmente desregrada e aceita Jesus, talvez a gente fique com um olhar de preconceito, um olhar como o filho mais velho aqui que olha e diz, puxa, olha só, e agora? Fez tudo isso e agora está se voltando para Deus. Ou pessoas que talvez tiveram uma vida longe de Deus e no último momento, num leito de morte, aceitam a Jesus. E nós olhamos assim, poxa, que fácil isso. Mas esquecemos que temos o privilégio de andar com Jesus, de conhecer a Deus, de, como o pai diz aqui, olha, tudo que eu tenho é teu, de desfrutar o que nós já vivemos com Deus. E não de querer aqui ter recompensa por algo que nós fazemos, mas que sabemos que já temos tudo que precisamos, que temos a presença do próprio Deus conosco, assim como ele tinha a presença do Pai todo dia ali. E olhamos com um olhar legalista, religioso, de julgamento, ao invés de olhar com um olhar de compaixão, misericórdia e até vendo o quanto somos privilegiados por não ter precisado viver aquilo que aqui é retratado pelo filho mais novo. Uma vida distante de Deus, uma vida que o levou ao fundo do poço. Não vemos o privilégio que nós temos, Que essa palavra, que essa parábola, ela foi proferida por Jesus para os fariseus e mestres da lei, que nós não sejamos fariseus e mestres da lei, Que se apegam a letras, se apegam a detalhes e não vivem na essência o que é o evangelho, não vivem na essência o que é o propósito de Deus. E fica essa fala para nós hoje, para que nós avaliemos a nossa vida diante dessas parábolas aqui que foram contadas no capítulo 15 e façamos a nossa reflexão no nosso momento devocional. E hoje encerramos a nossa leitura bíblica no capítulo 15 do Evangelho de Lucas e seguimos juntos amanhã no capítulo 16. Fica conosco, acompanhe os próximos vídeos e até mais.